é com grande responsabilidade política e verdadeira emoção pessoal e cívica que me dirijo a Vossas Excelências como presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Ainda como universitário e morador da Casa do Estudante do Ceará, em pleno regime militar, compreendi a importância da liberdade de opinião, organização e manifestação e do direito de ir e vir. E a relevância de um parlamento livre, soberano e independente para o regime democrático e para a condução das questões nacionais e regionais. Senhoras e senhores congressistas, senhoras e senhores convidados, o meu caro ministro Eliseu Padilha, que hoje aqui representa o presidente da República, Michel Temer. Não temos direito de minimizar as concretas dificuldades que o Brasil enfrenta, mas não tenho nenhuma dúvida de que, ao compararmos a realidade de 2 anos atrás com as perspectivas que temos hoje, as piores dificuldades já estão passando. No início de 2016, vivíamos com os investidores internacionais e nacionais especulando sobre o risco de calote da dívida pública, a inflação anual rodando em torno de 11% e o desemprego e a recessão aumentando, e os analistas calculando se o nosso PIB seria negativo em menos 3% ou em menos 4%. Hoje, os mesmos analistas dizem, com adequada moderação, que 2017 começa melhor do que 2016. Evidentemente, estamos apenas começando. Ainda não saímos da recessão, mas podemos dizer que ela está, graças a Deus, no início do fim. Sabemos que há problemas estruturais prestes a explodir caso não continuemos a buscar soluções negociadas, como as crises financeiras de estados e de municípios brasileiros. E o Congresso tem muito a colaborar para a solução desses problemas, apesar de não serem desafios corriqueiros, pois não envolvem interesses diversos e naturais em função das conhecidas diferenças regionais do desenvolvimento brasileiro. Reformar realmente tem que ser a palavra de ordem do governo e do Congresso Nacional. Precisamos recolocar o Brasil no rumo do futuro. Teremos pela frente um ano intenso. O Congresso, como sempre, ocorre ao longo da história. Será, mais uma vez, chamado a deliberar sobre matérias cruciais. As expectativas de todos são gigantescas e, assim, é a nossa responsabilidade. Mais do que nunca, é importante que nos concentremos nas tarefas que temos diante de nós. Façamos o necessário e façamos o melhor. Precisamos reforçar em nosso país as condições para que haja verdadeira cooperação. E não há cooperação possível onde prevaleça a desconfiança, sentimento que divide e que, levado ao limite, inviabiliza a vida social. Em uma sociedade plural como a nossa, sempre há divisões, sempre há conflitos, são inevitáveis. E, justamente porque são inevitáveis, é que precisamos confiar uns nos outros e nas instituições. Se perdermos essa confiança, perderemos tudo. Reforçar a credibilidade nas instituições, estabelecer uma relação de efetiva cooperação entre os poderes. Tudo isso é condição necessária para que se consolide na sociedade um clima de mútua confiança. Temos que ser ágeis, porque o país tem pressa. É inaceitável que milhões de pessoas voltem ou possam voltar
a viver na miséria depois de terem tido acesso às condições de vidas mais dignas. Precisamos achar o meio de construir uma nação muito mais justa na repartição da riqueza e na distribuição das responsabilidades. Precisamos investir na construção de um modelo de formação profissional que aproxime a juventude brasileira do mercado de trabalho, mas como atores produtivos e não como meros espectadores. O potencial brasileiro é admirado internacionalmente, mas não conseguimos explicar ainda aos nossos admiradores porque não temos um projeto de nação definido, nem porque não investimos com a devida ênfase em nossos potenciais. E o Brasil só será uma potência como nós desejamos quando se desenvolver com harmonia, otimismo e esperança. Minhas senhoras e meus senhores, excelentíssimo senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, a quem parabenizo pela eleição na tarde de hoje. Acredito que o Congresso Nacional, como polo aglutinador das demandas do povo brasileiro e como instituição visceralmente ligada ao diálogo, tem todas as credenciais, toda a capacidade para unir o país em torno de um projeto comum de desenvolvimento. Cabe a nós, parlamentares, boa parte dessas iniciativas com responsabilidade. O futuro será o que faremos com o nosso presente, e não será nada se não conseguirmos retirar o país do redemoinho da ineficiência, muitas vezes, e da improdutividade que faz cavar mais fundo o nosso subdesenvolvimento. É imperativo que enfrentemos com coragem e determinação as reformas que se impõem e que, eventualmente, toca temas polêmicos e toca em temas sensíveis. Cuidaremos, junto ao presidente da Câmara dos Deputados, de promover a modernização legal do país, acelerando a deliberação sobre normas importantes, como o Código Penal, como o Código Comercial e também a atualização do regimento comum do Congresso Nacional, caso isso seja a vontade do plenário. Afirmo nossa determinação de perseverar no combate aos gastos excessivos, ao desperdício, em sintonia com o espírito do regime fiscal recentemente aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. Por fim, e reconhecendo que os problemas da eficiência, da improdutividade e do desperdício estão ligados ao tema recorrente corrupção, quero dizer que estamos igualmente comprometidos em fazer avançar no Congresso Nacional, com serenidade e foco de longo prazo, as medidas necessárias para fortalecer o combate a um dos males danosos para a democracia, por seu efeito especialmente corrosivo sobre a confiança. Senhoras e senhores congressistas, sempre evocamos nessas ocasiões em que se reúnem representantes dos poderes da República, dos princípios da harmonia e do equilíbrio. Hoje, quero ir um pouco mais além e, novamente, apelar para a necessidade de cooperação de todos. É preciso que trabalhemos nas perspectivas e nas respectivas esferas da competência, tendo em vista a necessidade de que devemos atender, não apenas de forma coordenada e harmônica, mas efetivamente cooperativa. Para isso, estamos dispostos a fazer avançar as discussões com todos os poderes envolvidos, inclusive o Ministério Público. Minhas senhoras e meus senhores, povo brasileiro, quero encerrar desejando a todos nós, deputados, senadores, sucesso e êxito em nosso trabalho e que tenhamos todos um excelente ano legislativo. A todos, as autoridades civis, militares e eclesiásticas, e às senhoras e os senhores convidados, agradeço pela presença com que nos honram nesta sessão solene. Conclamo a todos
para que façam eco ao meu apelo à cooperação e à confiança mútua, que vale tanto para as instituições que compõem a República, reunidas nos 3 poderes, quanto para todos os brasileiros. Confiamos, sobretudo, que em nossa capacidade de superar conflitos, sem a qual não haverá condições de pôr o país no rumo da prosperidade que todos nós almejamos. Ao declarar aberto este ano legislativo do Congresso Nacional, faço votos que a minha confiança e essa minha esperança possam ser por todos nós compartilhadas. Como homem de fé, de muita fé, peço a Deus que nos ilumine a todos nessa nossa caminhada e nessas nossas responsabilidades.